Salve Maria, meu nome é Padre Chabel, sou sacerdote da Sociedade do Espírito Santo e hoje nós daremos a conclusão, digamos assim, das aulas essenciais de catecismo. Não que nós deixaremos de fazer as aulas ou outras aulas com temas relacionados ao catecismo, mas digamos que o essencial, né, já se conclui com esta aula. Bom, pelo menos se pretende concluir com esta aula, pois trataremos de dois temas, dos sacramentais e da oração. Antes de começarmos a aula, vamos invocar o nome da Santíssima Trindade para que possamos aproveitá-la bem. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Santo Agostinho, rogai por nós. São José, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, estamos como falar dos sacramentais e da oração. Coloquei aqui já o significado de um sacramental, o que significa o sacramental. Os sacramentais, eles são coisas ou ritos que se assemelham a sacramentos. Nós já tratamos do tema dos sacramentos, creio que na aula anterior, aliás, né? Então eles têm uma semelhança com os sacramentos, só que nós dissemos que os sacramentos, eles operam por si, ou seja, eles não dependem da devoção da pessoa para que eles sejam válidos, ou, enfim, que se opere a graça que eles dizem operar. A não ser bom, se a pessoa, por exemplo, recebe a Santa Comunhão em pecado mortal, ela ainda recebe a Santa Comunhão, recebe o corpo de Cristo, mas ela já não recebe com as graças da qual você tem de receber, mas com a condenação, com culpa, com a culpa grave de cometer um sacrilégio. Mas ela recebe um sacramento. Então, ali há um sacramento. Os sacramentais não. Os sacramentais, eles são relacionados com a devoção. E a diferença entre os sacramentais e os sacramentos é que os sacramentais eles são instituídos pela Igreja, enquanto os sacramentos são instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, há 7 sacramentos haverá até o fim do mundo. Não haverá outros, pois não temos notícia de uma terceira revelação, a não ser que seja a revelação do céu. E os sacramentais, eles podem vir a ser mais. Por exemplo, o que são sacramentais? Exemplos de sacramentais. A medalha de Nossa Senhora de Lourdes, a medalha milagrosa, o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, os ritos que se faz, por exemplo, de bênçãos e de consagrações de pessoas, tudo isso são sacramentais. Por exemplo, os subdiáconos que recebem, não a ordem, o sacramento da ordem, mas recebem um sacramental, ele se torna um consagrado. Ali ele faz o voto de castidade, da qual ele tem que fazer para acceder às ordens maiores, por exemplo, como o diaconato e o sacerdócio. E, bom, se a pessoa vir a ser um bispo, também recebe a plenitude da ordem, mas ali já estamos falando de sacramento. Então, os sacramentais, eles são relacionados tanto com coisas quanto com pessoas. Para ficar claro o que é um sacramental, temos a história de São Simão Stock. São Simão Stock foi um carmelita, foi, creio que, o superior dos carmelitas, por volta ali do ano 1250, e enquanto ele estava rezando, a ordem carmelita naquele tempo, São Simão Stock vivia na Inglaterra, e ele sempre foi muito piedoso, desde muito novo, se tornou um ermitão. Creio que se tornou ermitão ainda adolescente, com 12 anos de idade. Então ele estava rezando, já tinha, digamos, recebido algumas revelações particulares de Nossa Senhora, como dizendo que ele deveria juntar-se a uns certos monges carmelitas que iriam chegar desde fora do país, e ele deveria juntar-se a eles. E assim aconteceu. Depois de alguns anos, estes carmelitas chegaram à Inglaterra, e São Simão Stock, ele se juntou a este grupo de carmelitas e depois, por sua piedade, por sua devoção, por sua vida de oração, por sua santidade, evidentemente, ele se tornou como um superior ou um administrador geral, creio, da ordem dos carmelitas. E a ordem dos carmelitas, nesse tempo, estava sendo perseguida por outras ordens religiosas. E enquanto estava a ordem sendo perseguida por estas outras ordens religiosas, São Simão Stock estava rezando a Nossa Senhora para que pudesse resolver essa situação, para que ajudasse a resolver essa situação. Ele enviou alguns delegados ao Papa, creio que, se não me engano, era o Papa Honório II ou III, não lembro, mas ele enviou os delegados ao Papa e já nesse ínterim, ele recebeu uma visão de Nossa Senhora, dizendo que usasse este escapulário. Ela recebeu uma visão sobre o escapulário de Nossa Senhora, e
disse que aqueles que usassem o escapulário seriam um sinal evidente de sua salvação. Então, por exemplo, se a pessoa morresse, e ademais não passaria por purgatório depois do sábado em que se morresse. Se a pessoa morresse, por exemplo, em sexta-feira, a pessoa sairia do purgatório no primeiro sábado em que se havia morto. Então foi uma devoção que se propagou depois, com os anos posteriores. A igreja mesmo incentivou, como o Papa João XXII, a usar esta devoção, a propagar essa devoção. E tem outras histórias relacionadas ao escapulário que muitas pessoas já estavam no fim da vida delas e por causa do escapulário, elas conseguiram receber os últimos sacramentos. Então a promessa do escapulário é se carregarmos o escapulário, termos o escapulário e vestirmos o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, nós não morreremos sem a salvação. Isso não quer dizer que é somente eu colocar o escapulário e fazer o que eu quiser da vida. Não, Nossa Senhora colocou algumas condições. Por exemplo, viver a castidade no estado em que se encontra. Por exemplo, se é casado, viver ali castamente com a esposa, claro, tendo seus filhos, tendo essa procriação, do modo que a igreja diz. E se a pessoa é padre, religioso, etc., devendo guardar a castidade como se deve guardar. Então sempre tem a condição, mas muitas pessoas, mesmo assim, já no final de sua morte, que usavam o escapulário simplesmente por usar, receberam graças de receber os sacramentos. Mas o caminho mais seguro, digamos assim, é de guardar o que Nossa Senhora nos disse. Porque Nossa Senhora disse aquilo, já está. Não tem muita coisa a contestar nesse sentido. Então, isto é um sacramental. Você vai até um padre, o padre benze o escapulário, impõe você e pede para que você reze o rosário, o terço todos os dias, ou na ausência da oração do rosário, vai dar algum compromisso para que você faça todos os dias, para que se possa receber as graças dos sacramentais. Então, os sacramentais eles são distintos dos sacramentos, porque os sacramentos eles operam a graça por si mesmos. É o que nós tínhamos dito na aula anterior. E os sacramentais sempre dependem da devoção. Bom, como já dito, os sacramentos, eles conferem a graça santificante. Então, por exemplo, eu recebo o sacramento do batismo, meus pecados mortais, eles são todos perdoados. Ali, todos. Pecados veniais, mortais, original, todo esse tipo de pecado é perdoado ali quando eu recebo o sacramento do batismo. Os sacramentais, portanto, nós estamos falando, da graça santificante. Enquanto os sacramentais, nós estamos falando de graças atuais. Então, eu já fiz a separação na aula anterior sobre, na aula da graça, sobre a graça santificante e a graça atual. Pois bem, então é recomendável, não é obrigatório, que os católicos tenham o uso dos sacramentais, mas é recomendável, é altamente recomendável, porque sem as graças atuais tampouco podemos chegar ao céu. Precisamos das graças atuais, inclusive na hora de nossa morte. E o sacramental do escapulário, ele nos promete uma força maior na hora da nossa morte para vencer as tentações. Porque, para quem não esteja divertido, na hora da morte nós recebemos mais tentações do que outros momentos da nossa vida. Porque ali é o momento definitivo de dizer se vamos ao céu ou se vamos nos condenar. E na hora da morte nós temos certas tentações e Nossa Senhora prometeu as graças necessárias para que se possa vencer todas aquelas tentações na hora da nossa morte. E assim podermos ir ao céu. Claro, na hora da nossa morte não devemos temer no sentido de nos desesperarmos. Apesar de termos mais tentações na hora da nossa morte, nós recebemos mais graças de Deus. Então, todos os sacramentos, como a extrema-unção e os sacramentais, nos ajudam naquela hora. Então é como uma prova que eu devo passar, mas é uma prova que eu devo passar com confiança, com esperança, sem jamais desesperar. Mas é normal que se tenha umas tentações mais fortes na hora da morte. Por exemplo, nós dissemos que a mortificação, pessoas que se mortificam, aqueles ermitãos, que viveram toda a sua vida sendo mortificados. Lembre-se que a mortificação é como um falecimento, o fechar os olhos, fechar a vida para o mundo e ir vivendo para Deus. Então, por isso que eles faziam muitos jejuns, faziam muitas disciplinas. E, ademais, se vemos as histórias desses santos ermitãos, inclusive de São Cura d'Ars, eu espero dar uma aula sobre esse tema nos próximos dias, nas próximas semanas,
eles, durante a vida deles, recebem mais tentações. Então vem o demônio, por exemplo, e os tenta. Né? Por exemplo, com São João Maria Vianney, o gabiroto, né, chegava a balançar a casa para tentá-lo. E ainda chamava de comedor de batata, né? Seu comedor de batata. A mesma coisa acontecia com Santo Antão, com os outros santos, digamos assim. Com quase todos os santos, inclusive, porque eles sempre mortificaram a sua carne, mortificaram seus desejos e viviam mais para Deus. Quando se vive mais para Deus, claro, se recebe também as tentações. Então, a mesma coisa, algo semelhante, ocorre na hora da morte. Já que nós estamos morrendo para o mundo e vivendo para Deus, nós estamos como já participando daquele outro mundo, começando a participar do outro mundo, do mundo espiritual. Então, é por isso que é mais normal em que se tenha mais tentações na hora da morte. Mas, enfim, com a devoção escapulária, com os sacramentais, se ganha mais força, mais graças para que se vença na hora da morte. Isso não quer dizer que uma pessoa, por exemplo, que está sem um escapulário ou sem um outro sacramental, na hora da morte não vem receber graças tampouco para poder ir para o céu. Elas recebem. Nosso Senhor, ele quer que as pessoas vão ao céu. Ele quer salvar as pessoas. Quando as pessoas se condenam, são por culpa delas mesmas. Não é por culpa de Nosso Senhor, é porque Nosso Senhor fechou os olhos, olhou para o outro lado e disse, não, deixa isso daí. Não, Nosso Senhor, ele concede as graças necessárias para a nossa morte, para a nossa vida, enfim, para que possamos vencer as tentações. Então, não é somente, os sacramentais não se relacionam somente com os objetos, mas também com bênçãos. Por exemplo, as pessoas consagradas, consagrações de pessoas, que são as 4 ordens menores, né? A ordem do leitorado, do hostiário, do exorcizado e do acolitado. E logo vem o subdiaconato, que a pessoa se consagra a Deus e já faz ali o seu voto de castidade. Isso também é um sacramental, não faz parte do sacramento da ordem em si mesmo. E também tem as bênçãos das igrejas, por exemplo. O bispo, quando se vai abençoar o altar, por exemplo, se faz a bênção ali também da igreja, para que aquele lugar seja um lugar de oração. Para que as pessoas que cheguem a rezar ali naquele lugar, dentro da igreja, recebam aquelas orações das quais eles estão pedindo, as graças daquelas orações das quais eles estão pedindo. Então, tudo isso é sacramental. E tudo isso nos ajuda, né, na nossa vida espiritual. Por exemplo, os ramos que nós abençoamos nos domingos de Ramos, né, no começo ali já no fim da Quaresma, também é um sacramental. Tudo aquilo é sacramental. Tudo que não é sacramento e a bênçãos, né, da igreja é um sacramental. E nós devemos recorrer aos sacramentais pelo fato de, inclusive no Antigo Testamento, né, os sacerdotes abençoarem coisas e terem certas graças que acompanham aquelas coisas. Né? Então imagine nós, que estamos no Novo Testamento, né, que estamos vendo na era messiânica da igreja, quanto mais devemos recorrer a estas bênçãos que a igreja nos dá, proporcionando mais graças espirituais. Então é muito importante que não se despreze os sacramentais. Eu recomendo bastante, de fato, o uso do escapulário, né? E outros sacramentais também que se podem recorrer. A água benta é bom para espantar, digamos assim, os males de nossas casas. Tudo isso ajuda. Né? Tudo isso pode nos ajudar. Pois bem, e também os exorcismos, por exemplo. Os exorcismos, eles são sacramentais, não são sacramentos. Muitas pessoas colocam como exorcismo algo, uau, incrível, essa pessoa teve exorcismo, mas se colocarmos as coisas em ordem, nós vemos que os exorcismos eles estão abaixo dos sacramentos, por exemplo, da Eucaristia, né? Ou qualquer sacramento. Então são bênçãos, são rituais, são sacramentais que se deve usar, que são necessários para, digamos assim, que são quase como necessários para a nossa vida espiritual, e quem vive uma vida espiritual de fato boa é necessário, né, ter os usos sacramentais. Pelo menos se alguém sabe que aqueles sacramentais vai ajudar, por que não usá-lo? E com sacramentais sempre está envolvida ali a parte da intenção, ok? Então, e por que a igreja tem esse poder? Né? Por que a igreja tem esse poder de instituir sacramentais? Porque a igreja, lembramos, ela é a esposa de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Cristo, que é o esposo da sua igreja, também concede certos poderes à igreja. Né? Então, tem ali o que ele instituiu diretamente, mas tem ali o que ele deixou para a igreja fazer, né? Para que seja necessário para a salvação dos seus fiéis, ou para que seja proveitoso, aliás, para a salvação dos fiéis. Okay? Então, o uso, né, dos sacramentais não é ordenado aos fiéis. Não é algo que está ordenado, mas é altamente recomendável.
Para os sacerdotes, ao contrário, é ordenado aos sacerdotes a ter os usos sacramentais. Por exemplo, a oração que ele faz ali antes da consagração da missa, ele é um sacramental. Né? As orações antes do batismo, as mesmas ordens que ele recebe, tudo para ele é obrigatório até chegar ao sacerdócio e mesmo para o seu ministério. Pois bem, então aqui ficamos com o tema dos sacramentais. E agora passemos para o tema da oração. Né? Aqui vamos tentar tratar da oração tanto do Pai Nosso, né, quanto da Ave Maria e da oração em geral. Então, o que é rezar? Nós vemos ali, ok, vamos rezar, mas o que significa? O que vem a ser, a incrementar na minha vida espiritual saber o que é oração? Porque eu simplesmente não rezo. Bom, rezar é muito bom e muitas vezes nós precisamos mesmo saber o significado da oração. Mas quando nós sabemos o seu significado, né, é muito mais proveitoso. Por quê? Porque assim nós estamos sabendo com quem estamos lidando, né? Estamos mais próximos com aquilo que nós estamos lidando, que é a pessoa de Nosso Senhor mesmo. Nosso Senhor ele colocou certas regras para facilitar a nossa vida. Não pensem que a igreja ela institui certas regras, por exemplo, o modo de rezar, o modo de meditar, né, para complicar a nossa vida. A igreja não quer complicar a nossa vida, a igreja quer facilitar a nossa vida para que nós possamos chegar assim com mais graças e, portanto, mais facilmente ao céu. Então, é proveitoso a pessoa rezar, por exemplo, na sua simplicidade. Tem muitas pessoas que na sua simplicidade não sabem nem mesmo o significado de oração. E está bem, porque vocês estão na sua simplicidade. Mas eu tendo a possibilidade de saber, é muito melhor, porque assim eu aproveitarei mais o que eu estou fazendo, né, e também receberei mais graças de Nosso Senhor. Ok? Então, rezar quer dizer elevar o espírito a Deus, né? Seja louvando a Deus, seja pedindo algo a Deus ou dando graças a Deus, né? Então, nessa oração de louvor a Deus, nós chamamos uma oração latrêutica, né? Este é o nome, que é uma oração de louvor. A oração de agradecer chamamos uma oração eucarística, né? E a oração de pedir, uma oração impetratória. Então, estes são os nomes, digamos, corretos usados pela igreja, mas simplesmente precisa memorizar. Bom, rezar quer dizer elevar o espírito a Deus para louvar, né, agradecer ou pedir graças a Deus. Então, sempre se reza, se louva, se pede e se agradece, né, pelas graças de Deus, e se pode agradecer pelo ser mesmo de Deus, né, por termos criado, por ele ser quem é. Isso é tudo muito bom. Tem uma história do Evangelho que Nosso Senhor ele cura, creio, algumas pessoas, não sei se eram leprosos, não lembro, creio que sim. E todos os leprosos vão, Nosso Senhor curou, né, e eles vão embora, e somente um volta para agradecer. E o Evangelho ele frisou, né, deu certa importância àquela pessoa que voltou a Nosso Senhor para agradecer. Então muitas pessoas recebem graças de Deus, mas quando recebem vão embora, já está. Então esta não é oração agradável a Deus, isto é perigoso, que é como se nós fazemos de Deus, né, um objeto de minhas necessidades apenas, e não é somente isso. Né? Deus, ele quer sim nos ajudar, e ele nos ajuda quando nós pedimos com a oração humilde, né, com a oração na graça de Deus, mas nós temos a obrigação, não é nem algo que eu estou fazendo eu estou fazendo porque eu sou bondoso e vou agradecer a Deus, não é isto. Né? Nós somos pó e cinza, Deus é a bondade mesmo. E, por isto, né, nós devemos louvá-lo e agradecê-lo a todo momento da nossa vida. Mesmo nas dificuldades, mesmo nos momentos difíceis. Né, mesmo nas nossas fraquezas, temos o dever de agradecer a Deus. Né? Então, servir a Deus com alegria. E, claro, Nosso Senhor ele também quer que nós pidamos, né, peçamos em espanhol. Peçamos coisas a Deus, peçamos graças a Deus. Então, sempre é relacionado, quando nós pedimos as coisas, com a graça de Deus. Nós não podemos pedir a Deus, por exemplo, que faça mal a alguma pessoa que eu odeio. Né? Primeiro, porque já está errado em odiar. Né? E segundo, que aquela outra pessoa também tem uma alma, né, a cuidar. Enfim, o Senhor está cuidando daquela pessoa também. Então, isto não é pedir graças a Deus. Tudo o que se pede a Deus é por graças e é para o alcançar o nosso bem da salvação eterna. Então, por exemplo, se me convém ter mais dinheiro, ter mais bens para a minha família, para que eu possa educá-los, a meus filhos, cristamente,
Então me convém pedir, sim, um bom trabalho ao nosso Senhor, me convém pedir estas graças. Por que não? Então Deus ele quer. Mas se eu estou pedindo dinheiro simplesmente para fazer coisas ilícitas, claro que não, claro que nosso Senhor ele não vai nos ajudar nesse sentido, porque não tem relação com a graça. Então o modo de pedir as coisas a Deus é tudo que tem relação com a graça de Deus. Né? Não é errado, por exemplo, pedir um bom emprego, está certo, está bem. Né? Mas que seja para alcançar a nossa salvação. Não é errado pedir nenhum meio, ou seja, aquelas coisas que sejam necessárias para alcançar a Deus. Né? Desde que sejam para isto, não seja para outra coisa. Então muitas pessoas fazem certas orações e não recebem as graças de Deus porque pedem errado. Então tem estas condições para que se peça a graça de Deus. E bom, nós agradecemos a Deus por tudo. Né? Em tudo dá graças a Deus. Então sempre é bom agradecer a Deus. Aquele que agradece a Deus mostra a sua amizade com Deus. Está como pedindo a amizade de Deus e querendo a amizade de Deus. E Deus quer ser amigo das pessoas, de nós, né? Que temos uma alma, de todos nós. Porque ainda mais somos batizados, porque somos filhos adotivos, né? Com, digamos assim, com mais propriedade que os não batizados. Ok? Aliás, os batizados são filhos adotivos de fato, de Deus. Né? Nos tornamos filhos. Como nosso Senhor Jesus Cristo é filho, só que ele é filho natural. Ele é filho unigênito, né? Único. Mas, porque nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, e ele quis, pelos méritos de sua paixão, que nós também participássemos desta filiação, ou seja, desta família, né? De ser filhos de Deus, e assim nós também podemos participar com mais propriedade desta grande família de nosso Senhor. Ok? Bom, então todas as criaturas, né, como diz lá o Apocalipse, dotadas de razão, têm o dever de louvar a Deus, pois foram criadas para este fim, e no céu será esta a nossa eterna ocupação. Não pensem que no céu, né, aqui na terra, quando nós estamos louvando a Deus, para que fique claro, nós às vezes ficamos cansados, né? Colocamos nosso joelho no chão, e depois de 15 minutos o joelho começa a doer, e começamos a ter problemas, enfim. Mas a pessoa que avança na oração, que começa a avançar, já aqui na terra mesmo, ela vai percebendo que Deus ele vai dando graças, digamos, muitas graças, né, grandíssimas, para esta pessoa continuar em sua oração, para continuar em seu caminho, e assim ir tomando gosto pela oração. Então a pessoa, né, já por exemplo, isso acontece com os monges, e com os ermitãos principalmente, ele toma um gosto mesmo, como uma pessoa que gosta de comer sorvete. Né? A pessoa vai lá comer sorvete porque gosta. Então, essas pessoas que têm de coração, elas tomam um gosto, né, pela oração e continuam avançando na vida espiritual delas, e elas veem que a felicidade de fato consiste naquilo, né, que a prática está junto com a prática das virtudes, né, com a prática da vida da graça, né, e da oração. Então no céu não pensem que nós estaremos como louvando a Deus e nós estaremos cansados. Então muita gente faz uma piada de mau gosto dizendo que não quer ir para o céu porque no céu vai ter que rezar todo o tempo. Não é isto. Ao dar um céu, louvor a Deus, mas esse louvor a Deus consiste na mesma felicidade do homem. Imagine qualquer coisa que se deixe feliz aqui. Eu estou feliz estando com minha família, eu estou feliz indo para este churrasco, para esta festa. No céu, a felicidade ela é infinitamente maior, né? Porque Deus é um ser infinito e nós fomos criados de fato para isto. Quando nós deixamos de cumprir esta finalidade, né, do homem, que é louvar a Deus, nós vamos afastando da felicidade, né? E vamos como tendo uma vida mais artificial, né? E mais dificultosa. Muita gente reclama porque tem uma vida difícil, etc. Mas não temos como aquela vida de oração. Não estou dizendo que todo mundo passa dificuldade porque não reza. As pessoas que mais rezam são as que mais passam dificuldade aqui na Terra, muitas vezes. Mas isso não quer dizer que elas estão tristes, né? Elas passam as dificuldades delas com ânimo, né? Com o ânimo da qual nós nunca vemos os santos. Né? Os santos, por exemplo, nós vemos a vida dos santos como São João Bosco. São João Bosco, ele foi um homem que sofreu muito, né? Teve muitas perseguições, enfim. Mas mesmo assim ele era um homem que estava feliz. Ele estava feliz, sempre estava feliz. Por quê? Porque é isto que consiste a felicidade do homem, é louvar a Deus, é servir a Deus, né? Já aqui nesta terra. Nós somos criados para conhecer, amar e servir a Deus. Então no céu será aquela felicidade infinita, da qual não terá mais fim e da qual nós estamos já cumprindo a nossa finalidade. No céu é a verdadeira vida. Né? Aqui é uma vida de teste, né? O teste de amor. É um teste de quem ama mais a Deus, de como amar mais a Deus. Né? Então, no céu não. No céu, ali nós já estaremos
vendo a Deus e amando a Deus, e não teremos mais aquele pensamento de não querer mais amar a Deus porque se cansa ou porque faz isso. Não. Consiste a própria felicidade do homem. Né? Mas quando nós falamos do céu, é bom sempre ter prudência, porque tudo que nós falamos do céu, tudo de bom que nós falamos do céu não é comparável que é o céu ainda. Né? Nós não sabemos o que é o céu. Ou seja, a não ser que a pessoa tenha ido e voltado, mas não temos notícia disso. Né? Pelo menos em sua essência, homem nenhum pode ver a Deus sem morrer. Assim, nosso Senhor disse quando apareceu para Moisés. Não? Pois bem, então no céu nós temos essa vida. E a oração, ela já nos ajuda a participar desta vida do céu aqui na terra. Então nós elevamos o nosso espírito a Deus, porque Deus é por espírito. Né? Para louvá-lo, agradecê-lo e pedir. Bom, por isso que lá nos Salmos está escrito, né? A minha boca publicará o louvor do Senhor, e bendiga toda a carne a seu santo nome, para sempre pelos séculos dos séculos. Né? Então, é dever de todo homem louvar, agradecer e pedir a Deus. A oração impetratória, que é de pedir a Deus alguma coisa, né, as graças necessárias, não é somente um dever, mas também é um meio necessário de salvação para todos que têm o uso da razão. Então a oração imprecatória é um meio necessário para a salvação, porque sem ela não recebemos as graças de que necessitamos para perseverarmos bem até o fim. Por isso que nosso Senhor, né, ele dá um exemplo de que ele já sabe o que nós vamos pedir. Ele já sabe. Antes de nós pedirmos, ele já sabe o que nós vamos pedir. Mas ele quer que nós o peçamos. Por quê? Para que assim possamos praticar a nossa humildade. Deus resiste aos soberbos, né? Mas ele beneficia aos humildes. Ok? Então em Mateus, lá em capítulo 7, versículo 7, está escrito, né? Pedi e vos será dado. Bom, tem os modos de rezar também. Então, não somente existe a oração vocal, né? Servimos-nos das palavras determinadas, mas também se pode fazer a oração mental, isto é, a meditação. Na oração vocal, nós temos várias orações vocais. Né? Por exemplo, Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, o Credo, aquelas orações de devoções, como a consagração de Nossa Senhora, como o pedido da graça ao Espírito Santo, ao Divino Espírito Santo. Então tem muitas orações vocais. Né? Mas não são somente estas as orações que existem. Né? A oração mental, né, consiste em refletir sobre a vida ou a paixão de Jesus, sobre os novíssimos do homem, ou seja, o juízo, o céu, o inferno e o purgatório, ou sobre outras verdades religiosas, né, citando afetos piedosos e fazendo resoluções salutares. E a oração, seja ela vocal, seja ela meditativa ou mental, ela tem os frutos. Né? Então, primeiro, a oração une com Deus e inspira sentimentos celestiais. Então, quando tem um amigo, eu quero estar perto daquele amigo. Né? Então, é normal do homem ter amigos, e quando ele tem um amigo, ele gosta de ficar perto do amigo dele. Pois bem, a oração é esta amizade com Deus. Né? É criar o gosto de ficar com o nosso amigo, que é Deus. Deus é o nosso melhor amigo. Quando nós criamos uma relação com Deus, nós percebemos esta amizade de Deus. Né? Nós vamos querendo agradar a Deus e Ele vai querendo nos agradar. E assim é a vida do homem. Né? Um homem que vive bem sobre esta terra, ele recebe esta amizade de Deus. A amizade de Deus, né, ela é possível somente através da vida da graça. Então temos a oração, mas esta oração deve ser feita, né, para criar esta amizade na graça de Deus. Que nós já falamos da graça de Deus na aula anterior. Bom, e também a oração ela nos fortalece contra todo mal. Né? E nos faz insistir em todo bem. Né? Nos anima para o bem. Não somente nós fazemos o bem como algo pesado, vou dar esmola ali, mas com a cara toda triste, né? De como alguém que esteja sofrendo, mas ela nos anima. Então, rezamos e nos animamos. Ela consola na aflição, né? Que é a terceira fruto da oração, e auxilia na necessidade. E, ademais, ela nos alcança a graça da perseverança até a morte. Então é importante, por exemplo, nós termos a perseverança final para que possamos ir ao céu. Porque ali na hora da morte é aquele momento do qual ali vai ser o definitivo. Ali eu vou ganhar meu prêmio ou vou ser condenado.
Né? Por isso que é sempre bom meditar, né, sobre a morte, sem jamais deixar de desesperar, entretanto, né? E nem presumir. Então sempre nós temos as 3 virtudes, que é a fé, a esperança e a caridade. E essas 3 virtudes elas andam de mãos dadas. Né? Então nós devemos esperar na bondade de Deus, porque Deus é bondade mesma. Ele é bondade em todos os sentidos que se possa imaginar, que se possa conceber. E Ele quer a nossa salvação. Então quando nós rezamos para a perseverança final, estejam seguros que Ele vai nos conceder. Mas deve ser o quê? Perseverante. A oração deve ser perseverante. Né? Muitas pessoas acabam como saindo da religião, etc., porque, vem certas tentações, o demônio atenta, ou a concupiscência tenta, e ela fica fraca, desiste, peca e se desanima. Né? Isto não é o modo, né, de perseverar até o fim. Mas se tivermos, e em nossa vida espiritual vamos ter as lutas, né, contra as tentações, nós devemos perseverar e rezar ainda mais para nosso Senhor. Né? Porque Ele vai nos ajudar. Não confundam as tentações com pecados. Pecados são pecados, tentações são tentações. Já falaremos um pouco mais adiante. Então nós devemos rezar, primeiro, com devoção, com humildade, com confiança, com resignação na vontade de Deus e com perseverança. São estas 5 condições. Né? Primeiro, com devoção. Nós rezamos com devoção quando oramos de coração para Deus e evitamos todo o modo de dissipação. Então, por exemplo, lá em Mateus, né, está escrito o seguinte, capítulo 15, versículo 8. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, quando nós rezamos, digamos, desatento, voluntariamente, porque na nossa sociedade atual, que nós estamos vivendo cheio de ansiedades, cheio de dificuldades, etc., é normal que tenhamos algumas dissipações durante a oração. E nem por isso eu não posso deixar de rezar, eu tenho que perseverar. Mas quando nós fazemos isto voluntariamente, ou seja, eu não me importo, eu não quero mudar, eu estou bem assim, e assim eu vou continuar, nós estamos deixando, né, de corresponder àquela amizade mais íntima com Deus, porque se torna algo pesado, é como uma obrigação, é como algo que eu estou passando ali na máquina, eu trabalho no mercado e passo ali as mercadorias das pessoas de mau humor. Não é isso que Deus quer. Deus, Ele é amor. Então, quando nós rezamos com atenção, né, nós estamos como colaborando, tentando colaborar com este amor de Deus. E assim nós ficamos mais próximos de Deus. Né? Por isso que Nosso Senhor diz, né, que este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então é rezar com o coração. É mais ou menos uma conversa que eu tenho comigo. Né? Então eu estou andando no meio da rua, ou andando, enfim, eu estou na casa, e eu converso com meu amigo. Eu estou de fato conversando com ele. Com o Nosso Senhor também é assim. A oração é um modo de conversa, como se estivéssemos conversando com o Nosso Senhor. Mas nem toda distração é pecaminosa. Né? Somente aquelas que causamos voluntariamente, que são pecaminosas. Então não é porque eu não consigo, por exemplo, me concentrar na oração que eu devo deixar de rezar. Uma coisa é não conseguir, outra coisa é querer, é fazer o esforço para não se concentrar. Tem pessoas que sofrem de certos déficits, de certas situações, da qual torna mais difícil a concentração. Isso é normal. Isso são coisas da vida. Mas eu devo perseverar e devo querer vencer estas tentações, esta distração durante a oração. Ok? Então, antes da oração, nós devemos afastar o quanto possível todos os pensamentos profanos e representar-nos vivamente a Deus que está presente em toda parte. Por isso que no livro de Eclesiástico diz o seguinte, né? Prepara a tua alma antes da oração e não sejas como um homem que tenta a Deus. Então é bom sempre, antes de rezarmos, tirar aquela inquietude, aquela falta de paz, né? Tentar como criar um ambiente, nem que seja um ambiente breve, para que eu possa elevar o meu espírito a Deus. Porque é isso que é a oração, né? A oração vai dizer elevar o espírito a Deus. Não somente as palavras, os símbolos. Isso não quer dizer que quem não consiga se concentrar tem que se desesperar. Não é isto. Então é assim que nós rezamos com devoção. Com humildade, nós rezamos com vivo reconhecimento de nossa fraqueza e indignidade. A oração do que se humilha penetrará as nuvens. Então nós temos o exemplo do fariseu e do publicano. Que o fariseu ele estava rezando, dizendo lá enquanto rezava a Deus, graças vos dou meu Deus, porque eu faço minhas orações 3 vezes por dia, etc. E se colocava assim como... e não sou como este publicano, que é pecador. E o publicano ele dizia, humilhando-se a Deus, dizendo que era um pecador,
mas que estava ali, ele estava rezando. E qual oração foi agradável a Deus? A oração do publicano. Porque ele sabia de sua condição, que é a nossa condição do homem, humano, né, significa justamente isso, fumaça. Por isso que em espanhol, fumaça, né, é humo, e humano significa isso. Nós somos isso, nós somos como nada, né, diante de Deus. Nós temos que reconhecer o nosso nada diante de Deus, porque Deus é o todo. Então a oração do publicano foi mais agradável a Deus. E esta oração humilde, né, que penetra os céus, né, chega aos céus. Nós reconhecendo a nossa baixeza, né? Bom, rezar com confiança, né, que era a terceira condição de como nós devemos rezar, é, de fato, esperar firmemente, né, que Deus escutará a nossa oração. Então, em verdade vos digo, se vós pedirdes a meu Pai alguma coisa em meu nome, ele vos-la dará. Nós rezamos com resignação na vontade de Deus, né, quando, abandonados às mãos de Deus, a maneira e o tempo de sermos atendidos. Né? Pai, como nosso Senhor rezou, o Senhor lá no Nosso Oliveira, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então é isto. Quando nós rezamos e pedimos certas graças e nós não recebemos, por exemplo, nós devemos nos resignarmos à vontade de Deus. Por quê? Porque algumas graças que nós pedimos, nós podemos pensar que elas são boas para nós. Né? Mas naquele momento, talvez, não é bom para nós, não nos convém. Né? Mas não é por isso que nós devemos nos desanimar, mas colocarmos nas mãos de Deus, e Deus mesmo, ele nos dará outras graças ainda maiores. Né? Ele pensa, Nosso Senhor sabe que aquela graça não convém para ele agora, mas ele vai lá e dá uma outra graça para a pessoa que ele mesmo imaginava. Outras vezes ele dá a graça que a pessoa pede, mas não do modo em que a pessoa esteja pedindo. Né? Quantas vezes já se pode perceber na vida espiritual que nós pedimos certas coisas a Deus. E a coisa vem, mas não vem do modo que eu pensava que viria. Né? Vem de outro modo. Por isso que tem aquele ditado, né, que Deus escreve certo por linhas tortas. É de fato assim. Então sempre deve ter esta resignação com a vontade de Deus. Porque Deus, ele sabe o que é melhor. Deus, ele é mais do que nós. Nós somos pequenos. Deus, ele é grande. Deus é imenso. Né? E ele é inteligência mesmo. Ele sabe o que nos convém. Então é por isso que é importante usar a virtude da paciência. Né? Quando não recebemos certas graças, etc. Bom, é a vontade de Deus. Ele não quer que nós o recebemos agora. Mas certamente ele estará me dando outras graças. Né? E nós rezamos com perseverança quando não cessamos de rezar, embora Deus não nos atenda logo. E por que não obtemos sempre o que pedimos? Né? Primeiro, pode acontecer porque rezamos mal, e segundo, porque aquilo que pedimos não convém para a glória de Deus e para a nossa salvação. Aquilo que eu disse, né? Mas estejam seguros que Deus estará dando outras graças. Ok? Bom, e nós devemos rezar, né, sem cessar, diz nosso Senhor. Né? Cristo diz que devemos rezar sempre, não cessar de fazer. Nós rezamos sem cessar quando oferecemos a Deus os nossos trabalhos, penas, alegrias e elevamos frequentemente o nosso coração e os pensamentos a Deus. A oração é a respiração da alma, do mesmo modo em que o corpo, ou de modo semelhante, o corpo respira. Nós precisamos da respiração para viver. A alma, para que viva bem, ela também precisa da oração. Né? Então a oração ela deve ser constante, mas não precisa ser oração vocal, constante. Muitas vezes, por exemplo, as pessoas estão nos seus trabalhos, estão fazendo as suas obrigações, né? E não podem ali como rezar vocalmente, ter uma atenção na oração vocal. Mas aquele pensamento, né? Aquela elevação, aquela vontade de Deus, aquela vontade do céu, né? Já é uma oração. Muitas vezes que nós estamos no meio do dia, não temos o tempo de rezar um rosário, etc. Nós podemos dizer umas jaculatórias. O que são as jaculatórias? As jaculatórias são aquelas frases rápidas de orações, né? Por exemplo, Ave Maria Puríssima, sem pecado concebido, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Enfim, Sagrado Coração de Jesus, em vós confio, doce coração de Maria, sede nossa salvação. Tudo isso são jaculatórias em que nós podemos dizer rapidamente, elevar o nosso espírito a Deus e continuarmos os nossos trabalhos. Então, é sempre importante termos essas jaculatórias, né, alguma outra, para durante o dia. De repente estamos estudando e vem a vontade de querer louvar a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Né, posso dizer meus pensamentos, para sempre seja louvado, e voltar aos estudos. Né. E assim, né, indo criando esta
amizade com Deus. As jaculatórias são muito importantes, principalmente para nós que vivemos nessa sociedade corrida, né, que vivemos sempre ansiosos e não temos muito tempo, às vezes, de dedicarmos ali aquelas 2 horas de orações por dia, né, para Nosso Senhor. E, bom, mas eu posso dedicar ali uma jaculatória, tentar, por exemplo, o rosário ele pode ser dividido, né, em várias partes. Então, a pessoa não tem um tempo de rezar o rosário, mas tem um tempo de rezar o terço. Então, ela pode rezar o terço, mas não tem nenhum tempo de rezar o terço. Certamente ela vai ter o tempo ali de cortar o terço, né, em 5 partes. Então, reza um mistério agora, depois, quando puder, reza o outro. E vai criando o hábito de rezar. Então, é obrigação do homem rezar. Devemos rezar. Né? Pois bem, nós devemos rezar especialmente, né, pela manhã, à noite, né, e antes e depois das refeições. E ao toque do Ângelus. O Ângelus sai às meio-dia e às 6 da tarde, normalmente. Que as pessoas já estão já acordadas, enfim. Então a oração do Ângelus é aquela oração, né? O anjo do Senhor anunciou Maria e ela concebeu pelo Espírito Santo. Isso reza uma Ave Maria. Logo vem, eis a escrava do Senhor, faça-se em mim faça-se em mim ex nihil Domini fiat mihi segundo a vossa vontade, né? Eu sei em latim, em português estou esquecendo. E a terceira, e mais uma Ave Maria. E a terceira, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, novamente. Então, é uma oração breve, né? Uma oração que se pode rezar muito calmamente. E é bom sempre lembrar, ter este hábito de rezar. Né? E nós devemos rezar de modo especial nas igrejas, né? Pois Nosso Senhor diz lá que a minha casa é casa de oração. A igreja é muito triste. Eu vejo aqui, por exemplo, na nossa situação nos Estados Unidos, né, as pessoas vão uma vez por semana para a igreja. Então, chega uma vez na semana, rezam ali, e depois vão embora, rezam a comunhão, vão embora e se confessam. E na semana a igreja fica vazia. Não tem gente, não se frequenta as igrejas na semana. Isso é triste, né? Porque Nosso Senhor nos deu a possibilidade, a graça de termos um tempo, né, ali na cidade, no nosso bairro, etc., para visitarmos, e nós simplesmente o desprezamos, deixamos o Santíssimo Sacramento ali jogado, sem ter quem o visite, sem ter quem o reze. Não tem mais. As pessoas perderam o hábito, vão na igreja como que por uma obrigação social, ou não sei por quê. Né? Como se fosse uma forma mágica, né? Vamos ali no domingo e já está. Acabou a vida de católico durante a semana. É feio isso. É feio para o cristão porque nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para conhecer, amar e servir a Deus. Então é bom visitar o Santíssimo Sacramento, pelo menos uma vez a semana, durante 2 vezes a semana, quanto se pode. Né? Quem tiver a graça de ter a missa diariamente, ir para a missa o máximo que se possa. Porque nós estamos aqui nesse mundo para isso. Nós não estamos nesse mundo para nos divertirmos, ir para as festas e fazermos isso e aquilo. Não. Estamos nesse mundo para conhecer, amar e servir a Deus. Isso não quer dizer que eu não devo juntar com a minha família uma vez e outra. Claro que sim. Devemos mostrar ao nosso Cristo, a nossa religião, a caridade de Nosso Senhor para os nossos irmãos que estão ao nosso redor. Mas isto quer dizer que antes disso eu devo ter o exemplo. Eu devo praticar a minha religião com a intenção, com amor. Né? Do modo que Cristo mesmo quer que eu pratique. Por quê? Porque, ademais de eu praticar a minha religião bem, eu estou dando o exemplo para que aquelas pessoas que não praticam a religião possam também participar da igreja. Ok? Isso quer dizer ter a vida de graça, né? Participar da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo mais intimamente. E é como uma libertação. É como uma libertação porque é para isso que nós fomos criados. Nós fomos criados justamente para isso, não é para outra coisa. Então, quando nós fazemos a opção, né, pela vocação matrimonial, sacerdotal, nós fazemos a opção em vista disso, né, para alcançar qual é o meio que vai me fazer, que vai me facilitar alcançar o meu fim, que é a união com Deus, Nosso Senhor, né, na minha morte. Então, eu escolheria a vocação. Qual é o meio que me concede mais graças, digamos assim, ou da qual eu vou corresponder mais às graças de Deus. Né? Mas não é porque eu faço a eleição de um meio, por exemplo, a vida matrimonial, que eu devo esquecer de Deus. Não, o padre já está lá rezando, ele que reza por mim. Né? O padre reza por você, né? Ele reza pela gente. Mas nós mesmos devemos ter aquela intimidade com Deus. Então não devemos abandonar as igrejas, né? Não devemos deixar de rezar. Jamais. Okay? E ademais, nós devemos rezar pelos vivos e defuntos, né? Amigos e inimigos. E principalmente por nós mesmos, nossos pais superiores e benfeitores, como também pelos pecadores e moribundos.
Bom, então agora, isso foi a oração em geral. Também tem um modo de rezar que é bastante... que ajuda muito, né, que a pessoa rezar mentalmente, sem pronunciar com os lábios o que está rezando. Né? Criar um hábito da oração mental, também a oração mesmo, por exemplo, o terço, um mistério, alguma coisa. Tentar ir rezando mentalmente. Por quê? Porque assim aquelas palavras vão ficando mais intimamente ligadas à alma, ao espírito. Né? Então é outro modo de rezar também. Mas enfim, todos os três modos, digamos, a oração de meditação, né, preparar uma meditação e rezar, criar um ambiente, né, a oração vocal e esta oração mental, né, que com as palavras discorridas, também são boas. Todas elas são boas. Né? Mas devemos ter a atenção enquanto nós rezamos. Ok? E esta atenção, digamos assim, não é uma atenção como forçada. É uma atenção de fato porque eu quero estar mais perto, né, de Nosso Senhor, do esposo de nossa alma, que é Nosso Senhor. Ok? Bom, e qual a oração mais excelente? A oração mais excelente é o Pai Nosso, por isso foi a oração mesmo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. E o Pai Nosso, ele é feito de 7 petições, nós pedimos ali 7 coisas. Né? Então, o Pai Nosso ele é chamado também oração dominical, né? Pois, no latim, Dominus significa Senhor. Pois foi ele mesmo quem nos mandou rezar. Bom, a primeira invocação, né, é formada pelas palavras Pai Nosso que estais nos céus. A palavra Pai, ela lembra que nós somos filhos de Deus, filhos adotivos de Deus, mas nós somos filhos de fato de Deus, porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos adotou. Claro, filho por natureza sempre lembra nosso Senhor Jesus Cristo. Se ele não tivesse morrido na cruz para nos salvar dos nossos pecados, nós não seríamos filhos de Deus, né, por adoção. Mas nós participamos do ser de Deus, porque nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz e nos redimiu, para que nós possamos ter essa familiaridade com Deus, essa filiação com Deus. Então isso quer dizer Pai Nosso, né, e que estais nos céus. Por que estais nos céus? Porque que Deus, ainda que presente em toda parte, habita especialmente no céu. Ele está, como dissemos, em sua essência, ele está lá à vista. Né? Nós vamos contemplar a Deus no céu porque ele está em sua própria essência, ela se mostra no céu. E que nós somos, para lembrar que nós somos também peregrinos nessa terra. Aqui nessa terra nós não estamos para fazer nossa morada. Né? É triste ver como muitas pessoas se dedicam tanto a trabalhos materiais e fazer impérios e etc. e esquecem da sua alma, como se a vida aqui fosse uma vida permanente. Aqui nós vivemos 40 anos, 50 anos no máximo, algumas pessoas nem chegam a isso, chegam a 20 anos, olha lá. Né? Então a nossa vida permanente é a vida no céu. Então nós, na oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estais nos céus, nós estamos realmente concebendo esta verdade em nossa cabeça. Não, Pai Nosso que estais nos céus. Então eu quero ir para o meu Pai que está no céu. Ele está aqui, sim, ele está em todas as partes, mas ele está de modo especial, né, no céu, onde será a vida verdadeira. E, ademais, isto quer dizer, com este Pai Nosso, né, que estais nos céus, que nós devemos tirar do nosso coração todas as coisas terrenas e elevar o nosso coração ao céu. Por isso na missa o padre diz, né, sursum corda, habemus ad Domino. Isso, ou seja, corações ao alto, né, e temos ao Senhor. E na primeira petição, né, que é santificado seja o vosso nome, nós suplicamos a Deus que Deus seja cada vez mais conhecido, né, amado e glorificado por nós. E também pedimos, né, perdão neste santificado seja o vosso nome, pelas blasfêmias, pelas ofensas, pelos sacrilégios que se cometem contra o nome de Deus, contra a pessoa de Deus. Né? Então tudo isso quer dizer santificado seja o vosso nome. No venha a nós o vosso reino, está dizendo que o reino de Deus na terra, que é a Igreja Católica, ela possa se estender, né, para todas as pessoas. Então, venha a nós o vosso reino, quer dizer justamente isto. Né? E ademais, que o reino da graça divina e da caridade venha agora em todos os corações. E que depois desta vida nós possamos alcançar o reino dos céus, para que o reino dos céus, que Nosso Senhor venha mesmo nos buscar e levarmos a Ele. Então venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Na terceira petição, que é a que eu disse anterior, agora,
suplicamos a graça de que todos os homens na terra cumpram a vontade divina, tão fiel e alegremente como os anjos e santos no céu. Ao mesmo tempo, protestamos que queremos submetermos em tudo à vontade divina. Ok? Então é isso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E é ter esta consciência de que eu devo servir ao Senhor alegremente. Não importa as dificuldades vão vir, e muitas vezes vão nos colocar para baixo. Virão. E muitas coisas nos colocam mesmo para baixo, mas mesmo naquele momento, nós devemos dizer, não, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Inclusive nessa situação que estou passando. E passar. É difícil, às vezes é difícil, mas Deus nos dá as graças, quando nós estamos em estado de graça, quando nós o buscamos, para que o vencemos, aquela situação. E é possível ver uma vida, digamos assim, nesta estabilidade, mesmo com todas as tentações, todas as dificuldades da nossa vida presente. Ok? Claro, não queremos viver aqui o céu. Aqui nós estamos cheios de dificuldades. Aqui não é o céu. Na quarta petição, que é o pão nosso de cada dia nos dai hoje, nós estamos pedindo para que nosso Senhor nos dê tanto aquele pão espiritual quanto aquelas necessidades materiais. Bom, o pão espiritual seria a vida de graça, principalmente, que nos dê os dons do Espírito Santo, para que nós possamos assim chegar com mais graça ao céu. E, ademais, nós pedimos as graças para a alma, como, por exemplo, a Santa Eucaristia, os sacramentos. Tudo o que é graça, nós pedimos nessa oração. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, é principalmente isso que nós pedimos. E, secundariamente, nós pedimos também as graças, os bens para o corpo. Mas o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E nós pedimos simplesmente aquilo que é necessário para o corpo. Então, nós não pedimos como abundância de riquezas ou bens infinitos. Não é, nosso Senhor não veio nos mostrar, não é que ele nasceu em manjedoura para nos mostrar que devemos pedir riquezas. Não, olha onde Deus nasceu. Ele nasceu em manjedoura, nasceu no lugar mais humilhante que se poderia nascer uma criança. Então mas nós pedimos aquilo que é necessário para a nossa vida espiritual, para a nossa vida material, para que possamos chegar ao céu. Então, pedimos no pão nosso de cada dia, está incluída ali a comida, o que vestir, a nossa casa, e ali já está. São essas coisas simples, é uma vida de fato simples que nós devemos levar aqui na Terra, porque quanto mais desapego nós temos às coisas terrenais, mais apego nós teremos ao céu. Quanto mais apego nós teremos com as coisas terrenas, menos apego teremos com o céu. Por isso que nós temos Jesus Cristo, que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Não que ele não possa entrar, ele pode entrar. Mas um rico, digamos assim, que é apegado às suas coisas materiais, dificilmente entrará no reino dos céus. Pois bem. E na quinta petição, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, pedimos a Deus que nos perdoe nossos pecados, assim como nós perdoamos aquelas pessoas que nos ofendem. Então, é muito interessante ter cuidado, ter de fato cuidado, quando nós temos certas inimizades, certas brigas, porque nesta vida é comum que nós tenhamos as nossas inimizades, mas, quando aquele amigo nosso, ou aquele nosso inimigo, vem pedir perdão, eu devo perdoá-lo de coração. E não somente perdoá-lo, eu devo até mesmo esquecer que ele me ofendeu. Por quê? Porque eu fazendo este ato de perdão, quando eu rezo o Pai Nosso, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, eu estou pedindo a Nosso Senhor que Ele me perdoe também do modo que eu perdoei este meu amigo. Então, dependendo do nosso modo em que nós perdoamos as pessoas, os nossos inimigos, Nosso Senhor também nos perdoa. Então, não é bom guardar rancores, não é bom guardar inimizades, não é bom guardar inimigos, no sentido de não perdoá-los. Porque se nós não fazemos, quando nós estamos rezando o Pai Nosso, nós estamos rezando a nossa própria condenação. Perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu tenho um amigo que eu não perdoo, ou não perdoo o que o meu marido fez, o meu filho fez, a minha mãe fez. Não perdoo, e guardo aquilo. Quando eu rezo o Pai Nosso, eu estou pedindo para que Nosso Senhor não me perdoe. Entende? Então, a oração ela é um ato prático também. Não é simplesmente uma teoria que estou rezando ali. Simplesmente por fins teóricos. Não. Está, de fato, ali a vida, a vida da qual nós estamos pedindo através de nossas ações. E a sexta petição é não nos deixeis cair em tentação. Então, as tentações, elas fazem parte da vida do homem. Então nós pedimos a Deus que nos afaste essas tentações,
ou que nos dê as graças eficazes para vencê-los. E as tentações, ela tem três origens. Elas têm três origens. Primeiro, né, da nossa concupiscência, da nossa inclinação às coisas da carne. E segundo, do próprio demônio. Então as tentações têm origens demoníacas também. Isso é de fé. E, ademais, as tentações também têm origem do mundo, né, dos maus exemplos do mundo em que nós vivemos. Por isso que é bom sempre não se apegar ao mundo, não se apegar às coisas muito materiais, fazer sempre um jejum, um sacrifício, alguma coisa para que se possa ir mortificando a nossa carne. Né? A batalha contra o demônio, né, que se ponha a fé firme em Deus e a vida da graça. Então, tendo isto, fiquem tranquilos, e Nosso Senhor ele vai conceder as graças que forem necessárias, ok? Bom, e lembrem-se que as tentações elas não são pecados. O que é o pecado? O pecado vamos supor, eu tenho uma tentação, vem uma tentação, não importa qual. E quando a tentação chega, eu tenho duas ações a fazer. Ou eu a rejeito, né, eu não deixo ela ficar muito tempo aqui na minha cabeça, eu a rejeito, coloco para fora, enfim. Rezo uma jaculatória, Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida, e já está. Então, veio a tentação, eu fiz este ato, ou simplesmente ignorei, não é pecado. Está bem. Aí nós ganhamos mais méritos ainda para o céu. Porque eu venci. Evidentemente com a graça de Deus. E tem aquele ato voluntário que é o seguinte. Vem a tentação e eu deixo a tentação invadir a minha cabeça, e eu me deleito, eu gosto dela, e eu faço tudo que a tentação quer fazer. Então, a partir dali eu já pequei. Ali é um pecado. Então, quando vem a tentação, simplesmente as rejeitamos. Né? Ignoramos mesmo. É como se viesse uma bola, né? Se eu sou o goleiro, vem a bola, e eu tenho que chutar a bola para frente, né? Para o outro lado, para que eu rejeite. Simplesmente isso. Vem a tentação, chute e vai embora. Esqueça, já está. Não se fica remordendo na cabeça. Às vezes nós temos o costume, todos nós temos, em certos momentos da nossa vida, o costume de ficar remordendo. Oh, meu Deus, por que eu tive essa tentação, etc. Quando nós fazemos isso, é perigoso. Porque o nosso inimigo pode usar isto contra nós e então aí sim cairmos ali naquela tentação. Ok? Então não. Quando vem a tentação, nós simplesmente expulsamos e tratamos de esquecê-la, pedimos as graças necessárias a Deus e já está. Tchau. E o amém, né, é para acrescentar que assim seja, ou seja, que temos confiança naquilo que nós estamos pedindo. Temos confiança a Deus. Bom, na oração, né, que se reza com o Pai Nosso, normalmente nós acrescentamos a Ave Maria, a oração angélica, a saudação angélica, da qual Nossa Senhora, ali na Anunciação, recebe do anjo, né, do arcanjo São Gabriel. Então a Ave Maria ela compõe-se de duas partes, de uma oração de louvor e de uma oração de súplica. Temos aqui louvar e pedir, de súplica. Então a oração de louvor são aquelas palavras, né, que o anjo disse a Nossa Senhora. Ave cheia de graça, o Senhor é convosco, e bendita sois vós entre as mulheres. E também aquela parte da qual Santa Isabel disse a Nossa Senhora, quando esta mesma foi visitar a Santa Isabel. Né? Bendita é o fruto do vosso ventre. E a qual nós acrescentamos a palavra Jesus. E a oração de pedido, né? Já a segunda parte. Né? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Né? Tanto agora, neste momento que eu preciso, e na hora de minha morte. Então isto é a oração da Ave Maria. Pois bem, não tem muito mistério nisso. Né? Eu peço aos senhores, né, que se reze sempre o rosário, ou pelo menos o terço. Por quê? Porque quem reza se salva, disse Santo Agostinho, quem não reza se condena. Então, se temos a desgraça de não termos a missa, de não termos os sacramentos perto de nós, eu tenho a graça de ter um rosário perto de mim. E se eu não tenho, posso rezar com os dedos. Né? Mas, bom, não é difícil ter um rosário. Um rosário a gente pode conseguir facilmente. Então, rezem o terço, né? Peçam as graças necessárias para a vida espiritual para Nossa Senhora e sejam constantes na oração. Porque ali tem todas as orações essenciais. Tem a oração da fé, começa com creio. Eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, etc. Tem a oração dominical, né? Que é a oração do Pai Nosso, e a saudação a Nossa Senhora. Nossa Senhora ela é dispensadora de todas as graças. Né? Foi ela quem trouxe, né? Foi ela quem recebeu em seu seio a Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Foi ela quem nos trouxe a graça da salvação. Foi ela quem... Ela é a nova Eva. Né? Enquanto nós padecemos pelo pecado, através da primeira mulher, a primeira nossa mãe, que foi Eva, por Nossa Senhora nos trouxe todas as graças.
Então ela é mediadora, né, de todas as graças, Nossa Senhora. Então tem essa devoção ao Nossa Senhora, ao Santo Terço. Não se ofende a Deus quando se reza para Nossa Senhora. Pelo contrário, Nossa Senhora ele quer que rezamos para ela. É porque assim foram instituídas as coisas. Ele veio para o mundo através dela, tá? Para a humanidade. Então não tenham medo de rezar o rosário, o terço, porque quem reza se salva e quem não reza se condena. Entende? Então não importa qual a situação que estejamos passando, né, sempre estejamos na mente com Nosso Senhor, com Nossa Senhora, que Ele nos dará as graças necessárias para vencer todos os males que nós podemos passar nesta vida e um dia viver, né, felizmente, com a maior alegria que se pode ter no ser de um homem, com Nosso Senhor lá no céu, né, em sua essência. Pois bem, não deixamos de rezar e peçamos sempre as graças necessárias a Nosso Senhor para que possamos alcançar a vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria e até a próxima.